93, Faça o que quiseres, há de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou, já na França, curtindo sua lua de mel com cocaína adoidado, recebem uma carta e um presente de Gretel Webster. Um kimono onde eles descobrem escondido nas costuras muito mais do que cocaína, heroína, e Peter, portanto, a experimenta pela primeira vez. Ele e Lou, já com heroína nas ideias, resolvem sair para dar um passeio, e pelas ruas de Paris continuamos nossa história. Capítulo 5. Uma heroína. Pedi para parar o táxi na Place du Tertre. Queríamos caminhar pelos arredores de Butte-Montmartre e deixar nossos olhares contemplativos vagarem por Paris. A noite estava deliciosa. Em nenhum lugar além de Paris se experimenta aquela suave quietude. O calor é seco, o ar é leve, muito diferente do que se tem na Inglaterra. Uma brisa muito suave a que nossa fantasia atribuiu as fragrâncias do sul, emitidas diretamente do rio Sena. Paris, por si só, era envolta em uma triste névoa azul. O Panteão e a Torre Eiffel se destacavam. Eram como símbolos da própria história da humanidade. O nobre e sólido passado e o futuro eficiente e mecanizado. Eu me inclinei no parapeito em transe. Os braços de Lou estavam sobre meu pescoço. Estávamos tão imóveis que podia sentir seus pulsos suavemente batendo. Minha nossa, Pendragon! Por toda sugestão de surpresa, a voz era grave e sedutora. Olhei em volta. Se me perguntassem, eu deveria ter dito sem dúvida que deveria me ressentir por qualquer perturbação. E aqui houve uma repentina, violenta e desagradável perturbação. E isso não me perturbou. Havia um hesitante sorriso no rosto do homem que falou. Eu o reconheci imediatamente, apesar de não nos vermos desde os tempos de colégio. O nome do homem era Eugene Freckles. Ele estava no 6º grau em matemática enquanto eu estava no básico. No meu 3º ano, ele tinha se tornado chefe de turma. Tinha conseguido uma bolsa de estudos em Oxford, uma das melhores coisas que aconteceram. Então, sem nenhum aviso, ele desapareceu da escola. Muito poucas pessoas sabiam por quê e os que sabiam fingiam que não, mas ele nunca chegou em Oxford. Eu só tinha ouvido falar dele uma única vez desde aquela época. Foi no clube. Seu nome surgiu em ligação com alguma fofoca vaga sobre algum esquema financeiro fraudulento. Eu tinha uma ideia vaga de que poderia ter sido alguma coisa com o problema da escola. Ele não era bem o tipo de garoto que seria expulso por razões comuns. Era certamente algo relacionado com sua inteligência. Para dizer a verdade, ele era mesmo um tipo de herói meu da escola. Ele possuía todas as qualidades que eu mais admirava, e me faltava, em sua mais completa amplitude. Eu o conhecia muito superficialmente, mas seu desaparecimento tinha sido um grande choque. Ficou guardado em minha mente quando coisas muito mais importantes acabaram desaparecendo sem rastros. Ele tinha mudado muito pouco desde a última vez que eu o tinha visto. De estatura média, ele tinha um rosto comprido e fino. Havia um toque eclesiástico em sua expressão. Olhos pequenos e acinzentados. Ele tinha um cacoete de piscar. O nariz longo e bicudo como o de Wellington. Boca fina e retesada, pele viçosa e rosada na qual ainda não tinha surgido nem a menor ruga. Ele manteve o velho movimento nervoso inquieto que era bem peculiar quando ele era criança. Costumava-se dizer que ele estava sempre em alerta, esperando que alguma coisa acontecesse. E ainda, a última coisa que se poderia falar dele é que ele era pouco à vontade. Ele tinha uma magnífica autoestima. Assim que eu o reconheci, apertamos as mãos e começamos a tagarelar sobre os velhos dias. Então agora você é Sir Peter a propósito, ele disse. Bom para você, sempre apostei que você era um vencedor. Eu acho que o conheço, interrompeu Lou. Certamente, Sr. Freckles. Ah, sim, eu me lembro bem de você, senhorita Lalehan, não é mesmo? Por favor, vamos esquecer o passado, sorriu Lou, pegando meu braço. Não sei por que eu deveria ter me sentido constrangido ao explicar que nós estávamos casados. Freckles recitou uma série de parabenizações. Deixe-me apresentar Mademoiselle Haydée Lamoureux. A garota ao lado dele sorriu e fez uma reverência. Haydée Lamoureux era uma morena com um sorriso cintilante e olhos de pupilas como pequenos pontos. Ela era um encantador conjunto de incoerências. O nariz e a boca sugeriam mais do que um traço de sangue semita. Mas o acunhado contorno de seu rosto apontava alguma raça bem diferente. Suas bochechas eram côncavas e percebiam-se algumas pequenas rugas nos cantos dos olhos. Olheiras escuras sugeriam indulgência sexual levada até ao ponto de cansaço. Ainda que seus cabelos fossem abundantes, suas sobrancelhas quase não existiam, e para compensar, ela desenhava negros contornos finos a lápis. Ela estava pesada e desajeitadamente maquiada. Usava um vestido de noite azul com lantejoulas bem solto e decotado, e uma faixa amarela com manchas pretas.
Por cima de tudo, ela lançou uma capa de renda preta com enfeites em vermelhão. Suas mãos eram mortalmente finas. Havia algo de bem obsceno no contorno de seus dedos, que usavam enormes anéis de safiras e diamantes. Seu estilo era de uma intensa fragilidade. Parecia que estava sempre assustada com algo e que, quando relaxava, se via absorta em seus próprios e profundos pensamentos. Sua cordialidade era de óbvia afetação, mas Lu e eu, quando os cumprimentamos, estávamos cônscios de uma sutil e misteriosa compaixão que deixou uma impressão de uma sombra de um mal inexprimível. Eu também estava certo que Freckles entendeu essa não expressa comunhão, e por alguma razão ou outra isso o agradava imensamente. Seus modos mudaram para uma peculiar e insinuante consideração, e eu senti que de alguma forma ele estava tomando o controle da situação quando ele disse: "Posso me arriscar a sugerir que você e Lady Pendragon venham nos acompanhar à ceia no Le Petit Savoyard?" Raide deslizou seu braço para o meu e Lu seguiu o caminho com Freckles. "Nós já estávamos mesmo indo para lá", ela disse a ele, "e será perfeitamente delicioso estar com amigos. Eu vi que você é um velho amigo do meu marido." Ele começou a contar para ela coisas da velha escola e como que por acidente ele explicou os motivos de sua saída. "Meu pai estava na cidade, você sabe, eu ouvia falar, e ele perdeu seu dinheiro em algum lugar na Lombard Street." Ele deu uma pequena falsa gargalhada. "E não iria conseguir recuperar, então esse foi o fim da minha carreira acadêmica. Ele persuadiu o velho Rosenbaum, o banqueiro, que eu tinha talento para as finanças e me empregou como seu secretário particular. Eu realmente nasci para isso, como pato para a água, e tudo correu muito bem para mim desde então. Mas Londres não é um lugar para homens com ambições verdadeiras. Não oferece as oportunidades. É Paris ou Nova York, do seu sincero Elgin Freckles." Eu não sei por que não acreditei em nenhuma palavra desse conto, mas não acreditei. A heroína estava trabalhando lindamente. Eu não tinha a menor disposição para conversar com a Aide. Da mesma forma, ela também não tomava conhecimento de mim. Ela não pronunciou uma palavra. Lu estava na mesma condição. Ela aparentemente ouvia o que Freckles dizia, mas não fazia nenhum comentário, e preservava um total afastamento. A cena toda não levou 3 minutos. Chegamos ao Petit Savoyard e pedimos uma mesa. O maître parecia conhecer muito bem nossos amigos. Ele deu as boas-vindas a eles com muito mais cordialidade do que o costumeiro espalhafato francês. Conseguiram-nos uma mesa à janela. O restaurante pende sobre as encostas íngremes de Montmartre como um ninho de águia. Pedimos a ceia, Freckles com brilhante conhecimento e nós outros com total desconforto. Olhei para Lu do outro lado da mesa. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes em minha vida. Ela não significava nada para mim. Senti um repentino e urgente desejo de beber um grande copo de água. Eu não devia ter dificuldade para pedir para mim mesmo um copo de água. Eu não devia ter dificuldade para chamar o garçom. Mas eu acho que eu devo ter dito a palavra água, porque a Raide encheu meu cálice. Um sorriso distorceu o rosto dela. Foi o primeiro sinal de vida que ela deu. Mesmo o aperto de mãos tinha sido de uma natureza muito mais mecânica do que de ação voluntária. Havia algo sinistro e inquietante no gesto dela. Era como se ela tivesse aquele saber residual na boca de algum amargor abominável. Olhei novamente para Lu. Eu a vi mudando de cor. Ela parecia terrivelmente doente, mas isso não importava nada para mim. Tive um pequeno e divertido ciclo de pensamentos sobre isso. Eu lembrei que eu a amava apaixonadamente. Ao mesmo tempo, ela parecia não existir. Minha indiferença era a fonte do que eu só posso chamar de diabólica beatitude. Ocorreu-me um tipo de piada de que ela tinha se envenenado. Eu estava certamente me sentindo muito indisposto, e isso também não me perturbou. O garçom trouxe uma tigela de mariscos. Comemos sonhando. Isso era um pagamento pelo dia de trabalho. Desfrutamos deles porque eles eram prazerosos, mas nada importava, nem mesmo o prazer. Pareceu-me estranho que Raide estivesse simplesmente fingindo comer, mas eu atribuí isso à preocupação. Senti-me muito melhor. Freckles falava fácil e levemente sobre vários assuntos sem importância. Ninguém dava a mínima. Por seu lado, ele também não parecia perceber nenhuma falta de educação. Eu estava certamente me sentindo cansado. Pensei que o Chambertine iria me derrubar, mas bebi mais algumas taças. Lu continuava me olhando com uma espécie de ansiedade, como se ela quisesse algum tipo de conselho e não soubesse pedir. Foi divertido. Começamos a comer à entrada. Lu levantou-se de repente de seu assento. Freckles, com fingido alarme no rosto, seguiu-a às pressas. Eu vi o garçom segurando seu outro braço. Foi realmente muito divertido. É sempre assim com as meninas. Elas nunca sabem quanto é o bastante. E então percebi com repentina surpresa que o caso não estava limitado ao sexo mais frágil. Saí bem a tempo. Se passo em silêncio sobre os acontecimentos da próxima hora, não é por causa da escassez de incidentes.
Para concluir, estávamos sentados mais uma vez à mesa. Tomamos um pouco de Armagnac muito antigo. Isso nos uniu. Poderíamos estar nos recuperando de alguma doença muito longa e desgastante. Não há nada para se alarmar, disse Freckles com sua risada curiosa. Uma trivial indiscrição. Eu estremeci com essas palavras. Isso me levou de volta ao King Lamos. Eu odiava aquele sujeito mais do que nunca. Ele começou a me obcecar. Eu o amaldiçoo. Lu havia confidenciado a história toda ao nosso anfitrião, que admitiu que estava familiarizado com esses assuntos. Veja bem, meu caro Sr. Peter, ele disse. Você não pode usar H como você usa C, e quando você mistura suas bebidas, o diabo vem cobrar. É como tudo na vida. Você tem que descobrir seus limites. É muito perigoso ficar em movimento quando você trabalha com H ou M, e é quase certo o desastre, sair devorado. Devo admitir que me senti um perfeito tolo. Afinal, eu estudei medicina muito seriamente, e essa foi a segunda vez que um leigo me reprimia com um aviso de consequência. Mas Lua sentiu com alegria. O conhaque trouxe de volta a cor para seu rosto. Sim, ela disse, eu já tinha ouvido isso antes, mas você sabe que uma coisa é ouvir e outra é passar pela situação. A experiência é o único mestre, admitiu Freckles. Todas essas coisas são perfeitamente corretas, mas o principal é ir devagar no início e ter a chance de aprender as regras. Todo esse tempo, a Haidê estava sentada lá como uma estátua. Ela exalava uma atmosfera muito curiosa. Havia um certo deslumbre em sua total falta de deslumbramento. Por favor, desculpe essa maneira paradoxal de colocar isso. Quero dizer que ela tinha todas as qualidades que são normalmente atrativas. Ela tinha os restos mortais de uma beleza surpreendente, embora bizarra. Ela obviamente tinha uma vasta experiência. Ela possuía uma silenciosa intensidade que deveria tê-la tornado irresistível. E, no entanto, ela era absolutamente desprovida do que chamamos de magnetismo. Não é uma palavra científica, mas tanto pior para a ciência. Ela descreve um fato na natureza, e um dos fatos mais importantes em assuntos práticos. Tudo que interessa ao ser humano, desde o recinto de audiências aos impérios, é baseado no magnetismo e algumas outras coisas, e a ciência o ignora porque não pode ser medido por instrumentos mecânicos. Toda a vitalidade da mulher foi direcionada para algum santuário interior secreto de sua própria alma. Ela começou a falar pela primeira vez. O único assunto que a interessava nesse amplo universo era a heroína. Sua voz era monótona. Mais tarde, Lu me disse que a voz dela a lembrava de um mantra entoado por monges tibetanos de muito além das neves implacáveis. É a única coisa que existe, disse ela em um tom de extraordinário êxtase. Poderia-se adivinhar uma alegria profana infinita derivada de sua própria tristeza. Era como se ela tivesse um prazer mórbido em ser um tanto melancólica, um tanto monstruosa. Havia de fato uma espécie de majestosa martirização em seu humor. Você não deve esperar obter o resultado de uma vez, continuou ela. Você precisa nascer para aquilo, casar com aquilo e morrer daquilo antes que você entenda. As pessoas são diferentes, mas sempre leva alguns meses pelo menos para você se livrar desse estúpido estorvo, a vida. Contanto que você tenha paixões animais, você é um animal. Como é nojento pensar em comer, amar e todos esses apetites, como gado. Nossa própria respiração seria desagradável se tivéssemos consciência de estar fazendo isso. Quão intolerável seria a vida de pessoas com medíocre refinamento se elas sempre tivessem consciência aguda do processo de digestão. Ela estremeceu um pouco. Você lê os místicos, Sr. Peter? Interrompeu Freckles. Receio que não, meu caro, eu respondi. O fato é, não costumo ler nada ao menos que eu precise. Eu comecei faz alguns anos, ele retornou, então parou bruscamente e corou. Aparentemente, aquele pensamento tinha despertado algumas lembranças muito desagradáveis. Ele tentou encobrir sua confusão pela volubilidade e começou uma exposição elaborada dos princípios de Santa Teresa, Miguel de Molinos e vários outros celebrados nesse estilo. O ponto principal, veja você, ele recapitulou finalmente. É a teoria de que tudo que é humano em nós é antes de tudo um obstáculo no caminho da santidade. Esse é o segredo dos santos, que eles renunciam a tudo por uma coisa que eles chamam de pureza divina. Não são simplesmente aquelas coisas que normalmente chamamos de pecados ou vícios. Essas são apenas as formas elementares de iniquidade, exuberante grosseria. A dificuldade real dificilmente começa até que coisas desse tipo sejam descartadas para sempre. No caminho para a santidade, toda manifestação corporal ou mental é em si mesma um pecado, mesmo quando é algo que a piedade comum classificaria como uma virtude. Aqui, Haidê pensa igual. Ela acenou serenamente. Eu não fazia ideia, disse ela, de que essas pessoas faziam tanto sentido.
Eu sempre pensei nelas como confundidas com ideias religiosas. Eu entendo agora. Sim, é a vida de santidade. Se você tiver que se dar ao trabalho de colocá-las nos termos da moralidade, como eu suponho que os ingleses façam. Sinto que qualquer contato, mesmo comigo mesma, me contamina. Eu era a chefe dos pecadores no meu tempo, no sentido inglês da palavra. Agora eu esqueci o que significa amor, exceto por uma leve sensação de náusea quando me recordo dele. Eu quase não como. São apenas os brutamontes que querem chafurdar em ações que precisam de 3 refeições por dia. Quase nunca falo. As palavras parecem um desperdício e nunca são verdadeiras. Ninguém ainda introduziu uma linguagem do meu ponto de vista. Vida humana ou vida de heroína? Eu tentei as duas e não me arrependo de ter escolhido a que eu escolhi. Eu disse algo sobre heroína encurtando a vida. Um sorriso pálido brilhou em suas bochechas vazias. Havia algo de terrível em seu invernal esplendor. Isso nos silenciou. Ela olhou para as mãos. Percebi pela primeira vez, com extrema surpresa, que elas estavam extraordinariamente sujas. Ela explicou seu sorriso. É claro que se você contar o tempo em anos, provavelmente estará certo. Mas o que os cálculos dos astrônomos têm a ver com a vida da alma? Antes de eu começar a usar heroína, ano após ano, nada valia a pena acontecer. Era como uma criança rabiscando em um livro. Agora que entrei na vida da heroína, 1 minuto ou 1 hora, não sei qual e não me importo, contei mais vida real do que qualquer período de 5 anos em meus dias não regenerados. Você falou sobre morte. Por que não deveria? Está tudo perfeitamente certo para você. Vocês animais têm que morrer, e vocês sabem disso. Mas estou muito longe de ter certeza de que algum dia morrerei. E sou tão indiferente a essa ideia quanto a qualquer outra de suas ideias de macacos. Ela retornou ao silêncio, recostou-se e fechou os olhos mais uma vez. Não pretendo ser um filósofo de qualquer tipo, mas era bastante evidente, para o senso comum mais comum, que seu posicionamento era inexpugnável se alguém decidisse adotá-lo. Como G.K. Chesterton diz, você não pode discutir com a escolha da alma. De fato, tem sido argumentado que a humanidade perdeu a felicidade característica de seus semelhantes animais quando adquiriu autoconsciência. Este é de fato o significado da lenda da queda. Tornamo-nos como deuses conhecendo bem o mal, e o preço é que vivemos de trabalho, e em suas vésperas do conhecimento prévio da morte. Freckles captou meu pensamento. Ele citou com lenta ênfase. Ele acena e está vestido de escárnio, semeia e ele não irá colher. Sua vida é uma visão ou um relógio entre um adormecer e um adormecer. O pensamento do grande vitoriano pareceu acalmá-lo. Ele se livrou da depressão, acendeu um cigarro e deu um grande gole no conhaque. Haydée, disse ele com suposta leveza, vive em assumido pecado com uma pessoa chamada Baruch de Spinoza. Eu acho que é Schopenhauer que o chama Der Gott betrunkene Mann. O homem embriagado por Deus, murmurou Lu fracamente, lançando um olhar sonolento a Haydée, escondido por suas pesadas pálpebras de veias azuis. Sim, continuou Freckles, ela sempre carrega um de seus livros. Ela dorme com as palavras dele, e quando seus olhos se abrem, eles caem sobre a página. Ele bateu na mesa enquanto falava. Sua rápida intuição o fez compreender que o estranho incidente era inquietante para nós. Ele girou o polegar e o indicador para o ar em direção ao garçom. O homem interpretou o gesto como um pedido para a conta e foi buscá-la. Deixe-me levar você e Sir Peter de volta ao seu hotel, disse nosso anfitrião para Lu. Você passou por um momento difícil. Eu prescrevo uma boa noite de descanso. Você vai tomar uma boa dose de H, um estímulo muito útil pela manhã. Mas, pelo amor de Deus, não chicoteie um cavalo disposto, apenas uma dose pequena. Depois cocaína e gradualmente você vai começar a sentir vontade de se levantar. Na hora do almoço, você estará se sentindo como nova. Ele pagou a conta e saímos. Por sorte, um táxi havia acabado de deixar um passageiro na porta. Por isso voltamos para casa sem nenhum problema. Lu e eu estávamos nos sentindo absolutamente abatidos. Ela deitou no meu peito e segurou minha mão. Senti minhas forças voltarem quando foram convocadas para apoiarem sua fraqueza. E nosso amor cresceu de uma nova maneira além daquela desnecessária ventania na escuridão. Eu me senti completamente purgado de toda paixão. E nessa purificação fomos batizados de novo e crismados em nome do amor. Mas, embora a natureza tenha feito o possível para nos livrar do excesso de veneno que havíamos tomado, permaneceu um efeito residual. Tínhamos chegado ao hotel muito cansados, embora, como é óbvio, havíamos insistido para que Freckles e Haydée subissem para uma bebida final. Mas mal conseguimos manter os olhos abertos, e assim que eles se foram, nos apressamos como pudemos para ficar entre os lençóis da cama. Mal preciso dizer aos meus amigos casados que nas noites anteriores o processo de ir para a cama havia sido um ritual muito elaborado.
mas nessa ocasião foi uma mera tentativa de quebrar o recorde de velocidade. A 5 minutos da partida de Fecos e Raidê, as luzes estavam apagadas. Eu imaginei que iria cair no sono instantaneamente. De fato, levei algum tempo para perceber que não iria conseguir. Eu estava em uma condição anestésica difícil de distinguir de um sonho. De fato, se alguém começasse a estabelecer definições e explicar as diferenças, quanto mais demorasse, mais obscura seria a controvérsia. Mas meus olhos estavam certamente bem abertos, e eu estava deitado de costas, como eu nunca consigo dormir, exceto do meu lado direito, ou estranhamente sentado, e os pensamentos começaram a se tornar mais conscientes enquanto eu estava naquela posição. Vocês sabem como os pensamentos desaparecem imperceptivelmente quando se dorme? Bem, aqui estavam eles, surgindo. Eu me vi praticamente privado de vontade no plano físico. Era como se fosse impossível mover-me ou falar. Eu estava banhado em um oceano de extrema calma. Minha mente estava muito ativa, mas apenas dentro de limites peculiares. Eu não parecia estar dirigindo a corrente dos meus pensamentos. De um modo geral, esse fato teria me incomodado intensamente, mas nesse momento isso me deixava apenas curioso. Tentei, como experimento, fixar minha mente em algo definitivo. Eu era tecnicamente capaz de fazê-lo, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência que considerava que não valia a pena fazer esse esforço. Notei também que meus pensamentos eram uniformemente agradáveis. A curiosidade me levou a fixar minha mente em ideias que normalmente são fontes de irritação e preocupação. Não houve dificuldade em fazê-lo, mas a amargura havia desaparecido. Revisei incidentes do passado que quase havia esquecido em virtude daquele processo mental singular que protege a mente de aborrecimentos. Descobri que essa perda de memória era aparente e não real. Lembrei todos os detalhes com a mais profunda exatidão, mas os itens mais vexatórios e humilhantes não significavam mais nada para mim. Tive o mesmo prazer em lembrá-los como se estivesse lendo uma história melancólica. Eu quase poderia chegar ao ponto de dizer que os incidentes desagradáveis eram preferíveis aos outros. A razão é, penso eu, que esses deixam uma marca mais profunda na mente. Nossas almas inventaram nossas mentes, por assim dizer, com o objetivo de registrar experiências conscientes. E, portanto, quanto mais profundamente uma experiência é sentida, melhor nossas mentes estão realizando a intenção de nossas almas. Força net hac olim meminice juvabit. Latim, mas não sei como é que fala isso. Diz Enéas em Virgílio ao recontar suas dificuldades. Pitoresco a propósito, não penso muito em citações latinas desde que saí da escola. As drogas, como a velhice, tiram as memórias recentes e nos desnudam ideias esquecidas. O instinto mais profundamente arraigado em nós é o nosso desejo de experimentar. E é por isso que os esforços dos utópicos para tornar a vida uma rotina agradável sempre despertam revolta subconsciente no espírito do homem. Foi a prosperidade progressiva da era vitoriana que causou a Grande Guerra. Foi a reação do estudante contra a abolição da aventura. Essa curiosa condição mental possuía uma qualidade eterna. O fluxo de pensamentos correu através do meu cérebro como um vasto rio incontrolável. Eu senti que nada poderia impedi-lo, ou mesmo mudar a corrente em qualquer aspecto importante. Minha consciência tinha algo da qualidade de uma estrela fixa em seu processo através do espaço por direito de seu destino eterno. E o fluxo me levou de um conjunto de pensamentos para outro, devagar e sem estresse. Era como uma sinfonia silenciosa. Incluía todas as memórias possíveis, mudando imperceptivelmente de uma para outra sem a menor sugestão de discórdia. Eu estava ciente da passagem de tempo porque um relógio da igreja batia em algum lugar distante, em imensos intervalos incalculáveis. Eu sabia, portanto, que estava em processo de insônia. Eu estava ciente do amanhecer pelas janelas francesas abertas na varanda. Longas eras mais tarde, houve um toque de sinos anunciando o início da missa, e gradualmente meu pensamento se tornou mais lento, mais obscuro. O prazer ativo do pensamento tornou-se passivo. Pouco a pouco, as sombras surgiram no meu devaneio. Então, eu não sabia mais nada. Fim do 5º capítulo. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade. O restaurante pende sobre as encostas íngremes. O restaurante pende sobre as encostas. O restaurante pende sobre as encostas íngremes.
O restaurante pende sobre as encostas íngremes de Montmartre. O restaurante pende sobre as encostas. Pende sobre as encostas. Tive um pequeno e divertido ciclo de pensamentos sobre quão intolerável seria a vida de pessoas com medíocre e começou uma exposição elaborada dos princípios. Não. O ponto principal, veja você, ele raptou. O ponto principal, veja você, ele como G.K. Chesterton. Der Gott betrunkene Man. Der Gott betrunkene Man. Der Gott betrunkene Man. Está em alemão. O instinto mais profundamente arraigado.